Todos nós temos uma pessoa problemática dentro de casa, ou temos duas, ou temos três, ou se não temos dentro de casa, nós temos no contexto da nossa família. É inevitável que a gente sofra. O amor não existe na nossa vida sem a dor. Se você ama, é natural que você vá ter medo de perder, é natural que você vai ficar chateado porque o outro te magoou. E se você ama, é natural que você fique triste, que você fique abatido toda vez que a pessoa que você ama está também. Esse é o limite. É um limite que nós precisamos aprender a lidar com ele. Como? Primeiramente, foi até interessante ler isso aqui porque está no contexto que eu falava ali. Diferenciação. Nós sofremos demais por causa dos outros porque às vezes nos falta diferenciar. Ele não sou eu. O meu amor por ele tem que ter um limite. Ah, padre, pelo amor de Deus, para amar não deve haver limite. O amor, ele precisa ter esse limite, porque senão ele deixa de ser amor. Ele passa a ser uma coisa doentia. Se a gente não estabelece o limite, a gente não vai conseguir encontrar o nosso equilíbrio pessoal. Mas como é que isso é possível? Tomando a devida distância. Por exemplo, Marília, sua irmã está sofrendo e ela está infeliz e ela tem os motivos para ser infeliz. Você pode interferir nesses motivos? Você pode interferir nas escolhas dela? Pode. A gente sempre vai ter condições de interferir na situação dos outros. Como? Falando, às vezes ajeitando uma ou outra coisa, facilitando isso, dando um conselho, dando uma palavra. E aí está o limite. Depois disso, minha filha, é com ela. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Mas se você não estabelece essa distância, se você não racionaliza isso, os problemas da sua irmã são delas, são problemas que ela precisa, num primeiro momento, saber conviver com eles. Porque senão a gente acaba fazendo uma manutenção da pessoa que sofre. Às vezes ela nem vai querer mudar porque ela sabe que sofrendo, ela vai ter a nossa atenção, ela vai ter o nosso afeto. Em muitos momentos da minha vida, eu descobri que se eu não cortasse aquele vínculo doentio, a pessoa não iria se recuperar. Por quê? Porque eu estabeleci um vínculo de dependência e de carência que aquela pessoa identificava. Se eu paro de sofrer, o padre Fábio deixa de ter afeto por mim. Se eu paro de sofrer, o padre Fábio vai deixar de me dar atenção. E eu sou muito esperto nessas coisas, sabe por quê? Porque não são poucas as pessoas que vêm, me contam um problema e depois fica a vida inteira contando aquele mesmo problema, seja através de e-mail, seja através de cartas, seja através da oportunidade que ela tem de me falar, porque ela vai querer sempre demonstrar que ela está sofrendo. Veja bem, a palavra que eu disse uma vez, ela tem que valer. O aconselhamento que eu disse uma vez, ele tem que valer. Porque senão eu estabeleço com a outra pessoa uma relação de doença, que faz mal para ela e para mim. Primeiro, eu quero que ela se recupere, eu não quero ficar fazendo manutenção de vítimas. E às vezes, Marília, o que falta é esse esclarecimento. Outro dia mesmo eu disse para uma senhora, que estava toda hora chorando a mesma coisa para mim. Chorava a mesma coisa para mim, durante a viagem para Israel. Eu olhei para ela e falei assim, eu já sei. A senhora não precisa me contar mais isso. Eu sei que a senhora sofre, eu sei que está difícil, eu sei que a senhora está vivendo um problema muito sério. Só que a senhora precisa tomar consciência de que este problema não pode retirar da senhora a capacidade de administrar isso. Deixe de ser vítima. Pare de pensar que é só a senhora que sofre. Para de pensar que a senhora é uma coitadinha. Porque quanto mais a senhora se enxerga assim, como coitadinha, como a sofredora, maior será a necessidade que a senhora vai ter de contar isso, porque a senhora está descobrindo no sofrimento da senhora uma fonte de afeto. Cuidado. Não pense que esse desespero é para a vida inteira, isso passa. Mas deixe que a vida passe. Deixe que a senhora organize dentro da senhora esse sentimento.
Só que às vezes, Marília, quando é dentro da nossa casa, nós não sabemos tomar essas decisões. Nós começamos a sofrer com o outro, e quando sofremos demais com o outro, a gente perde a oportunidade de ajudar. E essa história de família é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente vai identificar de que a gente mesmo não tem problema nenhum. O nosso problema são os nossos irmãos, e são os problemas que os nossos irmãos causam, que os filhos deles vão causando. Sobretudo a gente que é solteiro, né? Porque a gente que é solteiro, qual que é o problema maior que a gente tem que administrar? A vida pessoal, o trabalho, os compromissos, aquilo que é naturalmente pesado na vida da gente. Cada um sabe o tanto de fardos que leva sobre os ombros. Mas o problema é que, às vezes, além dos fardos pessoais que nós temos aqueles que não estão fazendo muito esforço para as coisas darem certo e querem que a gente leve eles nas costas também.